Abra sua Bíblia comigo, por favor, aproveitando que você está de pé, no livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículos 1 a 13. Nós vamos ler esse texto e espero que Deus me dê graça para estar transmitindo a palavra a vocês. Essa palavra veio ao meu coração esta semana, enquanto orava, e eu estava contando que quem ministraria hoje seria a Lidiane, na parte da manhã, mas ela vai ministrar à noite. Então, ontem, eu passei a tarde colocando aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, escrevendo, para estar trazendo aqui para vocês. E eu espero que o Espírito Santo me ajude a passar esta mensagem, que é uma mensagem muito forte e profunda. Eu quero vou trazer hoje uma meditação a respeito da graça de Deus, a respeito do favor de Deus para com as nossas vidas, baseado aí nessas cidades de refúgio, nessa ordenação do Senhor para com Israel. Vamos ler o texto e na sequência vamos estar trazendo aqui uma meditação. Não será uma grande pregação, mas será uma meditação. Se eu não conseguir terminar hoje, vou terminar no próximo domingo esta mensagem. De certeza eu não vou conseguir terminar hoje, porque a revelação ela é profunda e eu preciso passar em detalhes as coisas, não é? O Espírito falou muito fortemente ao meu coração, é uma palavra que tocou-me muito fortemente dentro da linha que o Espírito Santo me levou a meditar nesse texto. É um texto conhecido, talvez não de todos, mas de uma grande parte de nós. Os que conhecem as Escrituras certamente conhecem esse texto. Já há algum momento leu esse texto a respeito das cidades de refúgio. Vamos então estar lendo o texto sagrado. Quando o Senhor, o seu Deus, eliminar as nações cuja terra dará a vocês, e quando vocês desalojarem essas nações e morarem nas cidades e nas casas deles, separem 3 cidades no meio da terra, que o Senhor, o seu Deus, dará a vocês para que dela tome posse. Preparem o caminho e dividam em 3 partes a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. E isto será para que nela se refugie todo o homicida. Este é o caso do homicida, que nela se refugiar, para que salve a sua vida, aquele que involuntariamente matar o seu próximo a quem não odiava. Assim, se alguém entrar com o seu próximo na floresta para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar uma árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo e este morrer, aquele homem poderá se refugiar numa dessas cidades e salvará a sua vida. Isto para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando ficar furioso e o alcance, por ser longo o caminho, e lhe tire a vida, porque não merece morrer, pois não o odiava. Portanto, ordeno a vocês que separem 3 cidades. Se o Senhor, seu Deus, ampliar o território de vocês, como jurou aos pais de vocês, e lhes der toda a terra que ele prometeu a eles, desde que vocês guardem e cumpram todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno, amando o Senhor, o seu Deus, e andando nos seus caminhos todos os dias, então vocês devem acrescentar mais 3 cidades além dessas 3. Para que não se derrame sangue inocente na terra, que o Senhor, seu Deus, lhes está dando por herança, pois vocês seriam culpados da morte de homens inocentes. Mas se houver alguém que odeie o seu próximo, arma-lhe ciladas, levanta-se contra ele e o mata, e então se refugie numa dessas cidades, os anciãos da cidade mandarão tirá-lo dali, entregá-lo-á na mão do vingador do sangue, para que seja morto. E não olhe para ele com piedade, pelo contrário, extermine de Israel a culpa do sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus, dando glória a Deus. Manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Eu quero dar boas-vindas aos nossos visitantes, aqueles que estão aqui pela primeira vez. Que Deus abençoe vocês, espero que estejam à vontade, sintam-se bem nessa casa. Iremos meditar, irmãos, nesta manhã, a respeito das impressionantes características das cidades de refúgio, cujo aspecto exterior e literal está claramente descrito aqui para nós. Se você for pensar, o aspecto exterior, o aspecto literal, não é difícil compreender. O povo estaria tomando posse de uma terra,
e muitas coisas poderiam acontecer, né? E aqui no caso, Deus estava livrando a terra do sangue inocente. Nós vivemos numa terra manchada por sangue inocente, principalmente por sangue de crianças, que anualmente são mortas nas clínicas de aborto nesses países, pela Europa afora e pelo mundo afora. O sangue inocente, ele clama diante de Deus, e Deus tem que executar o juízo, tem que executar a justiça. Então, quando nós praticamos aquilo que desagrada a Deus, Deus tem que trazer o seu castigo e o seu juízo. Por quê? Porque as nações, elas não têm alma, como você e eu temos. As nações é constituída de pessoas, né? E essas pessoas vão e vêm. Então, quando uma nação peca, Deus tem que tratar com ela nesse tempo. E eu tenho orado por Portugal e tenho orado pela Europa por conta do sangue inocente que tem sido derramado nesse país. E a cobrança que certamente virá, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, diz Paulo em Gálatas 6, tudo que o homem semear, certamente ele colherá, não é? Há pecados que nós cometemos que muitas vezes não recebemos o pago aqui nesta vida, mas não escaparemos na eternidade. E há pecados que nós receberemos o pago ainda aqui nesta vida, por desobediências e aquilo que cometemos contra Deus. Você que tem uma alma preciosa, você deve sempre estar se consertando com o Senhor e colocando-se diante dele e recebendo o perdão dele. Então aqui, Israel era uma nação nova que estava tomando posse de um território que Deus havia prometido para eles. E é claro, quando uma nação ela começa a dar os seus primeiros passos, é natural que precisa existir leis morais que vai reger essa sociedade, que vai reger essa nova nação. Então Deus estabeleceu as leis para tudo. Se você observar no livro de Levítico, no livro de Números, e depois a duplicação dessas leis no livro de Deuteronômio, né, que o próprio nome Deuteronômio quer dizer segunda lei ou a duplicação da lei, você vai ver que Deus não deixou escapar absolutamente nada dentro disso aqui. Ele trata de todas as questões. Agora, o que nós temos que olhar, e aí é que entra o que vou ministrar aqui, eu vou deixar essa parte do tipo, e nós vamos pegar aquilo que isso representa, porque Deus, tudo que Ele traz com um propósito. Toda a Bíblia, ela existe e aponta para Jesus Cristo. Todos os fatos do Antigo Testamento apontam de alguma maneira para Cristo. Não podemos entender o Antigo Testamento sem Cristo. Não podemos interpretar o Antigo e nem tampouco o Novo Testamento, as cartas de Paulo e outros escritos, a parte de Jesus. Você tem que entender que Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia Sagrada. Você só pode entender as Escrituras a partir de Cristo. E para entendermos esse texto, não é que não é um texto difícil de perceber, porque ele é claro. O texto vai falar aqui claramente, alguém que cometer um crime, não é? E ele não tinha intenção de cometer aquele crime, ele não pode ser morto por conta daquele crime, porque a lei, né, a lei do levirato, não é? A lei do talião, aliás, exigia que quem matasse fosse morto, quem ferisse fosse ferido. O dente por dente, o olho por olho, era a lei de talião, era a lei que era aplicada naquele tempo. Se você matasse, você tinha que morrer. Se você ferisse, você tinha que ser ferido. Se você roubasse, você tinha que restituir 7 vezes. Está entendendo? Então, essa é a lei, essa é a exigência. Então, se alguém matasse outra pessoa e não fosse por iniciativa, por ódio ou por rancor, essa pessoa não poderia morrer por conta de um crime que ele cometeu sem às vezes ter ódio contra aquela outra pessoa. Foi um acidente e aconteceu. Mas se aplicasse a lei, eles teriam que morrer. Era vida por vida, dente por dente, olho por olho, queimadura por queimadura. Era essa a lei. A lei se aplicava exatamente dessa maneira. Então, para que essas pessoas não fossem mortas sendo inocentes, Deus então estabeleceu aqui 3 inicialmente, depois mais 3 cidades, 3 do lado oeste do Jordão e 3 do lado leste do Jordão. Então, são 6 cidades de refúgio que Deus estabeleceu para que esses pudessem escapar para aí. Essas características que temos aqui dentro desta passagem das Escrituras representa também princípios espirituais.
E é exatamente esses princípios espirituais que eu quero trazer a vocês aqui nessa manhã. E é de grande importância para a nossa consideração. Por quê? Porque há muitas pessoas que hoje estão presos e amarrados em suas vidas, porque não entenderam isso aqui. E ao invés de ser uma cidade de refúgio, você é o acusador de seu irmão. Deixa o papel de procurador de vidas e de destruidor para Satanás. Ele já faz isso muito bem. Ele é aquele que vai atrás das vítimas. Você deve ser uma cidade de refúgio. Deus chamou você para ser. E nós, claro, nós vamos entrar com mais profundidade dentro disso aqui. Então, os princípios espirituais que temos aqui são princípios espirituais muitíssimo importantes. Então, quando você lê a história, e depois você pode fazê-lo em casa, né, você vai conseguir perceber exatamente a finalidade dessa cidade de refúgio. O que estava no pano de fundo, no caso, né, do assassino aqui, conforme eu já mencionei, que cometeu um crime involuntariamente, né, e para quem o Senhor tinha feito uma provisão de salvação, uma provisão de refúgio. E então nós somos conduzidos e nós somos levados ao futuro, né, saímos aqui agora desse texto que temos, aqui em Deuteronômio, e avançamos para o futuro, deixamos o tipo e avançamos para aquilo que é a realidade. Porque, na verdade, refúgio, em lugar nenhum nesse mundo você terá. Né? Segurança, você nunca vai ter isso em lugar nenhum. O diabo te encontrará em qualquer lugar. Agora, quem está em Cristo, a nossa vida está escondida nele e ele está escondido em Deus. Então ninguém pode intentar acusação contra um escolhido de Deus, porque é Deus quem o justifica. E ninguém pode tentar condenar esse, porque foi Cristo que morreu por eles. Então em Cristo você tem refúgio, em Cristo você encontra paz. É isso que ele diz em João 16:33. No mundo você tem aflição, mas em mim vocês têm paz. Vocês têm segurança. Vocês têm garantia de que o vingador do sangue, ou seja, o inimigo das nossas almas, ele jamais vos alcançará. O diabo exige que Deus condene você à morte. Mas Jesus disse, eu já paguei o preço por ele na cruz do Calvário. Ele é livre. Então quem está em Cristo é nova criatura. E as coisas antigas ou velhas, diz Paulo em Coríntios, elas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se você está em Cristo, você é uma nova criação, você é uma nova criatura. Tudo aquilo que veio antes de você terminou. E você agora é uma nova criação em Deus. Você crê nisso? Que você é uma nova criação em Deus? Você pode glorificar a Jesus pela sua graça, né? Através da encarnação do Verbo, Deus trouxe esse favor para nós, essa graça maravilhosa para nós. Amém? Essas cidades de refúgios, a quem referimos aqui, era uma prefiguração da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Prefigurava a graça que manifestaria. A Bíblia diz em Tito que a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Não há discriminação aqui. Não importa a cor da sua pele, não importa o seu status social, não importa onde você mora ou de que família você pertence. A salvação de Cristo, que pela graça é oferecida a todos os homens, aleluia, é para todos nós. Só não recebe esse perdão quem de fato não quer, né? Então o que foi prefigurado é mais grandioso e é mais glorioso em Cristo Jesus, né? A ilustração ela é apática diante da realidade daquele que viria. No caso, Jesus Cristo, ele veio para mostrar e para apontar isso para nós. Agora veja bem, há um texto em Lucas 23:34, coloca para mim, e a gente pode ver isto quando nós chegamos ao Calvário, quando nós chegamos à cruz de Cristo, quando nós chegamos ao Cristo crucificado, você vai ouvir as palavras de Jesus, né? O que Jesus disse aqui para aqueles que o maltratavam, para aqueles que o injuriavam, para aqueles que estavam tentando tirar-lhe a vida. Ele vai dizer o seguinte: Pai, perdoa-lhes. Por quê? Por quê, irmãos? Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Havia ira nesses homens que mataram Jesus? Claro que sim. Havia rancor neles? Claro que sim.
mas também havia ignorância. E Jesus está falando aqui que eles não sabiam o que estavam fazendo. Oi, vocês estão aí? Em incredulidade, em cegueira, em ignorância, os judeus se tornaram culpados do sangue do Filho de Deus. E eles se tornaram assassinos. Pedro vai dizer isso depois no capítulo 2 do livro de Atos. Ele vai dizer, olha, vocês se tornaram assassinos. Vocês o mataram por mãos de Pilatos. Vocês o entregaram e ele foi morto. Vocês se constituíram assassinos. E como assassinos, vocês mereciam morrer, todos vocês. Mas Deus deu uma provisão de graça. Porque Jesus vai dizer, eles não sabem o que fazem. Eu fico pensando, quando eu olhei para esse texto, Deus foi tão profundo comigo, porque muitas vezes nós temos uma forma de olhar para o pecador, e Deus tem outra. Deus não vê o homem como nós o vemos. Eu estou aqui diante de vocês, o que eu posso ver de vocês, e o que vocês podem ver de mim, é simplesmente aquilo que está no exterior. Mas Deus, Ele consegue ver o que vai lá na profundidade do seu ser. Para mim, aqueles judeus todos mereciam era morrer por ter matado o meu Salvador. Mas Jesus disse, não leve isso em conta, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Por quê? Porque Jesus estava olhando para além daquilo que eu consigo ver. E muitas vezes nós vemos uma pessoa que peca, erra, de repente encontra com o Senhor, é perdoado, é salvo, e a gente diz, Deus, não entendo. E existe um outro tão bonzinho que vive uma vida boazinha a vida inteira, depois morre e vai para o inferno, e aquele que deveria ir para o inferno, na nossa perspectiva, o Senhor o alcança e o salva. É uma coisa que nunca entenderemos, é a graça de Deus e o favor de Deus. Porque não é medido com a medida do homem, é medido com a medida de Deus. Deus vê as coisas diferente de nós. E isso é maravilhoso, irmãos. É por isso que eu estou à vontade diante do meu Deus. Porque eu sei que Ele me vê como eu sou. Aleluia. E isso é glorioso. Aleluia. Aquela oração de Jesus por eles assegurou uma cidade de refúgio para aqueles homens que mataram o Senhor. Eu sei que nem todos eles quiseram, mas alguns deles aceitaram essa cidade de refúgio e foram livres da condenação por aceitar o Senhor como Salvador. E nós podemos ver o mesmo espírito no capítulo 7 de Atos, versículo 60, quando Estevão, ele está para morrer, ele está sendo apedrejado. O texto que Lucas escreve, aqui Lucas vai escrever com um detalhe, a ira no rosto daqueles homens, a Bíblia diz que eles rangiam os dentes, e iravam contra Estevão, e arremessaram contra ele, e o apedrejaram. Então, ajoelhando-se Estevão, gritou bem alto, Senhor, não condenes eles por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Se fosse nós ali sendo apedrejados, o que diríamos? Senhor, não deixa nenhum deles escapar. O Senhor está vendo que eu sou justo. O Senhor está vendo que eu sou bom. Aqueles que são mais, que andam na frente, já devem estar sabendo onde eu quero chegar. Como o antítipo vai muito além do tipo, como a realidade está muito além da fotografia, ou daquilo que não é, que é uma representação, é difícil de harmonizar as duas coisas. É difícil trazer uma harmonia entre o ocorrido no texto do Antigo Testamento e a realidade que nós encontramos no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo. O fato de ter havido ódio, o fato de ter havido malícia, vingança, amargura, Deus consegue ver ignorância também, cegueira também. E eu não entendo isso, irmão. Não me peça para explicar a graça, porque ela é inexplicável.
Eu sei que eu sou salvo, mas não sei por que Deus me escolheu para ser salvo. Eu sei que eu caminho com Ele, mas por que caminho com Ele? E por que tenho esse privilégio de estar aqui? Não sei. Porque eu me condenaria. Mas Deus me salvou. E se Ele me salvou, não há ninguém impossível neste mundo para ser salvo. Ou seja, quando você olhar para alguém, olhe sempre com esse olho, o olho de Deus, que é um olhar diferente dos nossos olhares para as coisas, sim ou não? A graça de Deus, irmãos, ela foi tão longe, a ponto de ver no ódio, a ponto de ver em toda aquele desejo de destruir o seu filho, ele vai ver ignorância, ele vai ver cegueira, e ele então faz provisão para aqueles que estavam matando o seu filho. Tem jeito? Só tem uma explicação para isso: Ele é Deus, e como Deus, Ele faz como Ele quer, e Ele conhece todas as coisas, Ele sabe, sim ou não? Aquela provisão que Deus fez foi feita para eles, mas apenas alguns poucos deles alcançaram isso aí. Hoje ainda os judeus tentam negar que Jesus Cristo, ainda que não negam a história deste homem, eles não podem negar porque há registros, né? Não podem negar que Jesus foi uma pessoa real, isso eles não podem negar. Foi um rabino que ensinou lá na Palestina, no 1º século. Não podem negar isso, mas eles negam o nascimento virginal. Eles negam a sua morte vicária, eles negam principalmente a sua ressurreição. Se você vê em Mateus capítulo 28, você vai ver os judeus, os líderes religiosos do povo judeu, dizendo para o soldado: olha, eu vou comprar o silêncio de vocês, diga que os discípulos vieram de noite, vocês estavam dormindo, e eles roubaram o corpo de Jesus, e levaram o corpo de Jesus. Diga isso para eles. E se Pilatos quiser fazer alguma coisa com vocês, eu vou livrar vocês de Pilatos. E o texto de Mateus vai dizer que até o dia de hoje, ou seja, quando aquele livro foi escrito, mas continua até o nosso tempo, entre os judeus se espalhou essa notícia de que os discípulos foram lá e roubou o corpo de Jesus. Por isso que ele não estava lá na sepultura. Agora só não consegue dizer aonde eles colocaram esse corpo, né? Nunca apareceu o corpo, sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou e está nos céus. Mas os judeus ainda hoje, eles negam que Jesus tenha ressuscitado. Eles dão uma interpretação totalmente diferente para Isaías 53. Eles não dizem que aquilo está se referindo a Cristo, eles dizem que aquilo está se referindo a Israel. Mas alguns aceitaram, irmãos. E entre esses poucos que estavam, que foram alcançados por esta graça, estava Saulo de Tarso. Ouviu já falar desse judeu? Saulo de Tarsos, que depois vem se chamar Paulo. E ele falou a respeito da sua perseguição contra os crentes. Coloca para mim 1 Timóteo 1,13. Ele era uma pessoa amargurada, cheia de ira, de vontade de destruir o povo de Deus. Ele vai dizer a mim que no passado eu era blasfemo. Eu persegui, eu era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso como? Como, irmãos? Na ignorância, na incredulidade. Eu persegui. Eu fui atrás desse povo, eu matei alguns cristãos, eu arrastava as mulheres pelos cabelos e tirava elas de dentro das suas casas, eu entregava para ser executado, e quando um cristão estava para ser executado, eu dava o meu voto contra ele, dizendo, é para morrer mesmo. Você salvaria um homem desse? Você escolheria um perseguidor do seu povo para ser o porta-voz do seu povo?
Deus conhece o que está lá dentro do coração do homem, e a Ele toda a glória. Por isso que eu exalto meu Deus. Eu não tenho como fugir disso, pois esse é o Evangelho. A nossa mente não aceita, porque a gente quer os bonzinhos, mas bonzinhos na nossa perspectiva. Deus vê diferente de nós, e eu volto a repetir isso. Deus vê diferente de nós. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui? Aleluia. Paulo verdadeiramente acreditava que estava fazendo a coisa certa. Ele era zeloso pela religião dos seus pais. Ele achava que aqueles cristãos tinham mesmo que morrer. Era a forma dele expressar o seu zelo pela sua religião. E o Senhor levou em consideração as trevas que estavam no coração de Paulo, a cegueira que estava na sua alma, a ignorância que estava no seu ser. Por mais amargo que ele fosse, e por mais ódio que ele tivesse por Jesus e pelo seu povo, o Senhor o alcançou. Aleluias. A oração de Jesus lá na cruz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz, foi ouvida por Saulo de Tarso anos mais tarde. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E Deus trouxe Saulo de Tarso para a cidade de refúgio, uma cidade de refúgio que é o próprio Jesus. O próprio Jesus. Eu às vezes fico olhando para a cara de crentes que acham que são salvos, estão na igreja, as coisas vão bem porque eles fizeram alguma coisa, ou porque eles merecem alguma coisa. Não entendeu nada da graça. Nada. Oi, vocês estão aí? Nada. Sabe como é que você pode determinar o crescimento espiritual de uma pessoa? O Senhor falou uma frase, ela é simples, mas é profunda. O Senhor ministrou ao meu coração: se estamos fazendo qualquer tipo de progresso espiritual na nossa caminhada, mas este progresso falha em nos trazer sobre uma forte e cada vez mais poderosa percepção da pecaminosidade do pecado e, consequentemente, da grandeza da graça de Deus, este não é o verdadeiro progresso espiritual. Porque o verdadeiro progresso espiritual, ele te leva ao reconhecimento da sua incapacidade e da medida da graça de Deus. Quanto mais você olha para a sua pequenez, mais você, aleluia, você está crescendo. A prova do crescimento de um homem ou de uma mulher está exatamente ligado à sua capacidade de entender o quão pecador ele é e quão grande é a graça do Senhor. Porque se não for dessa maneira, você não está crescendo, você está regredindo. Você está voltando. Se você acha que você merece, você está voltando. Se você não entende o tamanho do seu pecado, como eu já vi alguns falando: não, isso é assim. O Senhor me salvou porque havia algo bom em mim, ele viu alguma coisa em mim. Eu via pregador pregando isso, que Deus salvou Saulo porque viu algumas características em Saulo que ele queria usar. Espera aí, me ajuda aí, por favor. Não, 1000 vezes não. A graça de Deus, irmão, ela manifestou e ela trouxe salvação a todos os homens, independente que eles sejam. Basta o homem abrir o seu coração e deixar Deus entrar nele. Nós fazemos bem em meditar a respeito da graça de Deus. Poucos crentes meditam sobre a graça de Deus, poucos crentes buscam entender a graça de Deus, mas é aí que somos salvos. Não há salvação sem entendimento da graça. E nós precisamos compreender, por mais incompreensível que seja. Eu estou dizendo algo aqui, é paradoxal, mas é o que o Senhor pede de nós, é algo paradoxal, é algo incompreensível, mas que você tem que compreender. Sabe por que você tem que conhecer a graça?
Porque existem profundezas na nossa natureza que nunca prescrutaremos, nunca chegaremos lá, nunca compreenderemos, a menos que o Senhor, aleluia, Ele nos leva a esta profundidade e nos faz ver de fato quem somos. Lembra do Jonas? Deus o levou lá onde a terra onde os ferrolhos da terra estão. Não sei quantos 1000 metros de profundidade Deus o levou, mas ele diz que ele foi lá na fundação da terra, nos ferrolhos lá embaixo, e lá ele ouviu Deus. Lá Deus mostrou que ele não era nada, e que a graça de Deus era tudo na vida dele, e que Deus era poderoso para trazê-lo à superfície novamente. Aleluia! O Senhor, Ele entra nessa profundidade do nosso ser, e Ele vê aquilo que nem você vê, Ele contempla aquilo que nem você contempla. Aleluia! Existem profundidades de inocência, necessidade, e que tange ao pecado na nossa natureza, e essas profundidades são muito para nós mesmos. Existem pecados que você está cometendo e que você não tem consciência deles. O salmista, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz assim: quem pode entender os seus próprios pecados? E aí ele vai dizer: Senhor, me ajude a entender a negritude, quão terrível, quão pecaminoso é o meu pecado. Me ajuda a chegar lá. Oh, aleluia! Eu louvo ao Senhor, bendito seja Deus, pois Ele fez provisão em Cristo por nós. Oh, se você pensa em profundidade e não consegue chegar, então vamos para as alturas. Imagina na coisa mais alta deste mundo. Aí você vai dizer: pastor, é o pico do Everest. Então, pois é, se o seu pecado é como o Everest, a graça de Deus é 15 côvados acima do Everest. Não existe Everest para Deus, não existe. Não existe. A provisão de Deus chega lá e ultrapassa. Ultrapassa. Vai para além. Pastor, você não conhece a minha história, nem preciso. Eu conheço o meu Deus, aquele Deus que prescruta corações. Aquele Deus do Apocalipse 3, do Apocalipse 2, que prescruta coração e mente. Que vai lá e que vê o que ninguém está vendo, mas Ele vê. E nós não entendemos isso. Eu me lembro, quando a igreja estava começando aqui em Portugal, em Portimão, era um grupo pequeno na igreja, nós éramos umas 12, no máximo 15 pessoas, não me lembro bem. E havia um irmão, e a gente orava muito no monte. Havia um irmão lá na igreja, e ele buscava muito o batismo no Espírito Santo. E não conseguia alcançar. E aí ele tinha uma peleja com a madrasta, né, uma luta lá com a madrasta dele. E um dia a madrasta veio na igreja e aceitou Jesus. Creu no Evangelho. Ouviu falar que Jesus salva, cura e batiza no Espírito Santo. E ela disse: eu creio nisso. Subimos no monte, a primeira vez que ela sobe, Jesus batiza ela no Espírito Santo. E o homem desceu furioso de cima do monte. Aquele rapaz desceu furioso de cima do monte. Disse: pastor, eu não entendo nada. Quase desviado. Ele não desviou porque o Senhor me deu graça para contornar a situação, mas ele desceu desviado. Porque nós não entendemos a graça de Deus, irmão. Nós entendemos a nossa perspectiva. É ou não é? Nós entendemos aquilo que os nossos olhos podem ver, e os nossos olhos nos traem. Os nossos conceitos a respeito das coisas e das pessoas podem muitas vezes nos trair. Quantas vezes somos traídos? Eu costumo dizer que nós não nos conhecemos. Eu vejo pessoas batendo no peito: eu me conheço, eu sei quem sou. Mentira.
você não se conhece. Quantas vezes você se surpreende consigo mesmo. Eu nunca imaginei que eu faria aquilo que eu fiz. Seja para bom, seja para mal. É ou não é? A coisa que você fala, eu não suportaria, eu não sei como é que eu suportei aquilo. Nós não sabemos quem somos, nós temos uma ideia de quem somos. Deus nos conhece. Deus sabe quem somos. Deus conhece a profundidade do nosso ser e Ele sabe de todas as coisas. Então aí, além do alcance da esfera de nossa consciência, o Senhor proveu um refúgio para nós, um refúgio para nossa alma, um lugar de cobertura, um lugar de graça. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Isso é graça. Porque aqui não dá característica desse, só diz aquele é indefinido, pode ser qualquer um. É alguém sem nome aqui. E ainda bem que é alguém sem nome, eu posso pôr o meu nome lá. E dizer que eu habito aí, que eu estou aí. E que Deus tem refúgio para a minha vida, Ele tem bênção, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Escrevendo essa mensagem, eu preciso confessar uma coisa, eu não sei porque o Senhor está trazendo isso, que eu estou falando aqui no início, eu estou só na introdução dessa mensagem. Mas independente, escute lá, independente de ter uma aplicação específica, não é? E um objetivo na mente do Senhor em relação àquilo que está falando, eu acredito que esta palavra é para você que está aqui. Hoje faltaram muitos irmãos, talvez não é para eles, ou eles vão assistir depois, possivelmente. Mas isso deve trazer a cada um de nós que estamos aqui um frescor, um motivo de louvor, de glorificar a Deus. Eu não sei vocês, quanto a mim, quando Deus falou comigo, a minha vontade era de saltar, era de dizer: Deus, olha, Tu me surpreendes cada dia, porque eu nunca pensei nisso, eu nunca imaginei que pudesse haver em mim pontos cegos. Eu sempre pensei que a luz de alguma maneira tivesse iluminado cada recanto do meu ser e eu pudesse ter entendido isso. Mas eu percebo que há lugares ainda onde só o Senhor chega na minha vida e só Ele compreende. Às vezes eu não entendo, porque o Senhor é tão bom para mim. Não sei quanto a vocês, me refiro à minha pessoa, mas às vezes eu não entendo porque o Senhor é tão bom para mim. Aí eu começo a perceber isso aqui, aleluia. É simplesmente difícil, irmão, chegar a uma correta estimativa do mal que fazemos ao Senhor, que fazemos ao povo do Senhor. Muitas vezes não dá para a gente pensar, por quê? Você está dentro de uma comunidade, quantas vezes, por uma coisa tão banal e tão simples, você exclui da comunhão consigo um irmão. Ontem a gente estava conversando no carro a respeito de um assunto. Estava eu, a Lidiane e a Débora. E eu falei algo. Só que o que eu falei tinha uma intenção, e Deus sabe. Só que a palavra, ao chegar no ouvido delas, chegou como se fosse de outra maneira. Está vendo como é isso? E nós julgamos as pessoas com base naquilo que nós compreendemos. Aí Deus vai lá no profundo do seu coração e diz: meu filho, eu sei do que está aí dentro. Ela não sabe. Mas eu sei. Quantas brigas na vida de casais por conta disso. Quanta discussão entre irmãos por conta disso.
Quantas vezes a gente quer jogar a toalha porque olhamos para o outro e dizemos: não acredito que ele falou aquilo, não acredito que ele fez aquilo. Estão aí? Nós não temos, muitas vezes, a compreensão de quão ruim isso é. Mas isso está em nós. E nós vindicamos isso, nós damos uma cara legal a isso e dizemos: não, eu estou certo. Eu sei o que eu ouvi. E aí? E aí? Como é que será isso? Eu sempre digo às pessoas que vêm falar comigo: quando uma frase ou palavras tiver sentido duplo, pega o sentido positivo, nunca o negativo. Alguém vai falar com você e aquilo que ele está dizendo, não é? Tem um sentido duplo, um negativo e um positivo. Pegue o positivo sempre, mesmo que ele esteja com o coração ruim, o seu não pode estar. O seu não pode estar. Não, não, irmão. Isso vai evitar muitos problemas na sua vida se fizeres isso, se adotares isso na sua vida. Ah, o fulano está fazendo isso contra mim. De repente, não. De repente, não. Quantas vezes o homem olha para a mulher ou a mulher para o homem, não é? E interpreta errado. Isso é motivo de briga. E muitas separações acontecem por conta disso. Por conta de uma interpretação errada de um ato ou palavra. Agora, observe bem. Isso tem dois lados. Já estou terminando, irmãos. Por hoje, né? Semana que vem a gente volta. Quando nós olhamos para as coisas, isso... Aquilo que nós muitas vezes fazemos ou alguém faz conosco, por um lado, isso pode ser algo mal, o que fizeram, não é? O que foi feito contra você. Por outro lado, aquilo que a pessoa fez, ainda que seja mal, ele não tinha consciência de que estava fazendo mal. Não é difícil esse negócio de relacionamento humano? É muito difícil. Só a mente de Cristo, e Paulo diz que temos, pode nos ajudar a entender e a equilibrar dentro disso, para não pecarmos contra Deus e contra o nosso irmão. Por um lado, a coisa pode ser mal, e ninguém vai negar a maldade daquilo que está sendo dito ou feito. Mas, por outro lado, a pessoa pode não ter consciência do que está fazendo. Pode estar cego em relação àquilo que está fazendo. Qual é o melhor caminho? Deixar Deus sondar as coisas, e deixar Deus apaziguar as coisas, e deixar Deus mover nas coisas. É colocar nas mãos do Senhor, aleluia, e dizer: Deus, eu estou sentindo isso, mas eu não sei o que tu vês, como tu vês essa situação. Está contigo, Senhor, e eu descanso, e vamos em frente. Eu ouço muitas pessoas dizendo: pastor, o senhor não sabe o que eu passei, o que eu estou passando. Eu não sei, eu sei o que a graça de Deus é capaz de fazer. A graça de Deus é capaz de restaurar, é capaz de mudar, é capaz de transformar, porque Deus vê a intencionalidade. Deus vai olhar o que está dentro do coração das pessoas, e é isso que conta para Ele. Agora, o certo é em tudo isso, é que seja como for, um dia acordaremos para essa realidade. E então veremos e confessaremos o nosso erro. Aconteceu um fato comigo, mas foi na minha inocência. No começo do meu casamento, eu era uma pessoa muito bruta, fui criado assim, a minha natureza era assim. Eu fui forjado daquele jeito, para ser bruto, para enfrentar, levar pancada desde criança, de todo jeito. Cresci assim, casei-me, uma pessoa muito diferente de mim. Ela está lá me ouvindo. Muito diferente,
Nos primeiros dias do casamento eu falo algo, mas para mim aquilo era a coisa mais normal do mundo. Mas para ela não. Não, senhor. Mas para mim aquilo era normal, a minha vida segue. Ela não diz nada, natureza diferente, não é? Eu falo tudo. Pisou no calo, ó, pera lá, está pisando aqui. Ela guardou aquilo no coração e passou. Depois começamos a conviver, e maravilha, e pronto, e o tempo passou, os anos passaram, e estou eu na minha vida, vim para Portugal, estou em Portugal, e a igreja começando, e muitos desafios daqui, desafio dali, começou a crescer muito a igreja, e eu precisava de resposta, de uma situação, e eu precisava de resposta. Eu vou para o quarto de oração, como sempre faço, vou diante do Senhor, estou clamando a Deus. Irmão, nem sei quantos anos, acho que eram uns 15 anos depois de ter casado. Estou ali orando e clamando a Deus, pedindo ao Senhor, Senhor, me dá uma orientação sobre isso, e Deus nem por urim, nem por tumim, nem por nada me respondia. Eu só não fiz como Saul, né? Eu persisti na oração, no clamor, na busca, insisti com o Senhor, e nada, parecia que estava uma sequidão no meu coração. Eu nunca me senti tão árido como me senti naquele dia. E o Espírito Santo falou no meu coração: você lembra do que você fez? Você falou para sua esposa naquele dia assim, assim? Eu puxei pela memória e lembrei. O Espírito Santo me fez lembrar, que eu já tinha esquecido há muito tempo. Ele falou: pois é, você a ofendeu, você tem que pedir perdão para ela. Eu disse: o quê, Senhor? Vai lá agora, vai pedir perdão para ela. Aí saio eu lá do quarto, chego na cozinha, ela fazendo o almoço. Meu bem, você lembra daquele dia, assim, assim, que eu falei isso, isso, isso? Você lembra? Ela lembra? Claro que eu lembro, jeito de Débora. Eu falei: pera, eu pensei que você tinha esquecido. Eu não, eu lembro sim, lembro até das palavras. Quer que eu repito? Eu falei: meu Deus do céu, fica calma, calma. Pois é, o Senhor mandou me pedir perdão a você. Quer que você perdoa, você perdoa? Aí abraçamos ali, oramos, ela me perdoou. Não vou dizer que ela chorou, eu chorei, ela não chorou não. Ficou firminha ali. Aí eu saí dali e fui para o quarto: Senhor, então, agora já fiz o que tu me mandaste. Ele disse: agora pega um papel e uma caneta que eu vou dizer o que você tem que fazer. Escreve aí. Chega o dia em que o Senhor, Ele nos leva àquele ponto, onde Ele quer mudar em nós, onde Ele quer transformar em nós. E por que Ele não faz isso antes? Porque o nosso nível de maturidade, ele vai, à medida que caminhamos com Deus, é o que eu falei, você só prova que você está avançando com Deus, quando você entende a pecaminosidade do seu pecado, o quão pecaminoso é o seu pecado. Parece um pleonasmo aqui, né? Redundante. Pecaminoso é o pecado. Uma redundância aqui, mas é isso aí mesmo. Você vai perceber o quão profundo é o seu pecado e quão mau ele é. Então, quanto mais você percebe o quão pecador você é, tanto mais você está se aproximando da graça de Deus e você está crescendo espiritualmente. Esse é o sinal. Amém? Vem cá, louvor. Pode vir o pessoal do louvor aí. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Já estou terminando. Quando nós somos revelados pelo Espírito Santo, e no tempo certo Deus faz isso, Ele age em nós, então nós veremos e reconheceremos a profundidade do nosso erro, do nosso pecado. Agora temos que ter humildade para ir e consertar. Porque a humildade também é prova de crescimento. As nossas armas, elas não são carnais, disse Paulo em 2 Coríntios 10. Né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Agora, é fácil manejar essas armas que Deus colocou na nossa mão? É fácil ser bom? É fácil ser longânimo? É fácil ser humilde? É fácil reconhecer o erro? Não, irmão, não é fácil.
mas são armas que destroem as fortalezas do inferno. Não é fácil, quem diz que é? Nós temos que aprender a lidar com essas armas. Nós temos que aprender a lidar com as armas que Deus colocou à nossa disposição. Ninguém nasceu sabendo lidar com isso. Mas o Espírito Santo nos ensina, sim ou não? Aleluia. E aí vamos percebendo quão profundo é o nosso erro e quão grande foi a graça de Deus. Aleluia. Por não termos sido julgados de acordo com o que Deus viu. Deus viu. E Ele conhece o que está lá no seu coração. Eu fico pensando, às vezes, diante dos meus pecados, por que Deus não me fulminou, não é? E Ele me ama, Ele me quer, Ele me deseja. Escute isso, irmãos. Se quiser repetir comigo, pode, se você quiser. Diga comigo: a graça de Deus é algo muito maior do que imaginamos. É algo muito mais profundo do que nós imaginamos. Aleluia. O nosso senso de pecado, o nosso senso de mal é muito menor do que Deus. Deus nos vê de uma forma que nós não conseguimos ver. Aleluia. Por que Ele faz isso? Porque Ele vai na profundeza do nosso coração. E Ele traz o trato dele ali nesse lugar, nessa profundidade. É diferente do julgamento dos homens, não é? Os homens nos julgam pelo nosso estereótipo, por aquilo que eles veem, por aquilo que outros dizem. Quantas vezes nós julgamos as pessoas com base naquilo que disseram? Que triste, não é? Eu vejo pessoas falando: fulano de tal já me falou, já não sei nem dizer. Irmão, não dê ouvidos a conversas fiadas. Não aceite a acusação contra o escolhido de Deus. Não aceite. Se alguém chegar para você e falar alguma coisa de mal do seu próximo, mata a conversa aí, onde está. Não dá lugar à fofoca, irmão. Se tem uma coisa que destrói, é a maledicência. A Bíblia diz que Deus ferirá a língua maledicente. A maledicência deve ser tirada do nosso meio. Não aceita ninguém falar do seu irmão com você, não aceita. Se alguém chegar para falar de um irmão com você, não aceita, diz: olha, eu não acredito, não fale comigo sobre isso. Eu já disse várias vezes, mas não sei se já disse aqui, mas vou repetir: se alguém falar mal de mim, não fale comigo, eu não quero saber, eu não preciso saber. Pastor fulano fala, não preciso saber, isso não me interessa, irmão. Não me interessa. Botar lá na internet, não interessa. Falar, não interessa. Eu sei que temos inimigos, e não são poucos. E nem me refiro a inimigos espirituais, demônios, Satanás, os seus capachos lá, os seus comparsas. Eu me refiro a pessoas mesmo que são más e que muitas vezes quer te perseguir. Mas não é melhor para a gente não saber? Que você vai tratar na boa, irmão. Seu coração está puro. Você vai abraçar a pessoa na mesma alegria, na mesma felicidade. Não importa. Pastor, mas ele está te traindo. Olha, irmão, não importa. Ninguém pode me trair. Quem pode me trair? As pessoas traem-se a si próprias. Porque se você usar armas carnais, pelas armas carnais você vai cair. Jesus falou: ninguém que usa armas carnais pode prevalecer. Você cai por elas. Você cai por elas. Precisamos disso, irmão. Você é protegido por Deus. Olha bem, basta você saber que Deus te ama, isso já é tudo. Aleluia. E como eu sei que Deus me ama, claro, você te ama, você está aqui, irmão.
Você confessa Ele como Salvador, isso não é maravilhoso? Que amor maravilhoso, aleluia. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco no fato de Jesus ter morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. E eu digo para você, Deus te ama. Eu quero que você feche seus olhos e se sinta abraçado por Deus. Imagine que você está só você e Deus. Se você está perto de alguém que é chegado seu, você quiser abraçar com essa pessoa, se for familiar seu, se for alguém amigo, pode abraçar, abrace com a pessoa que está perto de você. Abrace com o abraço do Senhor. Declare o amor de Deus. Eu quero que você se sinta abraçado por Deus. Eu quero que você saiba que você é importante. Deus te amou, Ele viu que estava na profundidade do seu coração. Oh, e Ele te chamou. Ele te chamou. Quem era Mateus, irmão? Um cobrador de imposto, um fora da lei, um publicano. Ninguém dava nada pelo Mateus. Jesus não perguntou o nome dele, não perguntou o que ele fazia, não perguntou de onde ele era, não perguntou nada da vida dele, só disse: segue-me, Mateus, vem cá. Vem cá. Porque para Deus o que importa não é o que você foi, é o que você está se tornando. Isso é que é importante para Deus. Naquilo que a graça está trabalhando na sua vida. Aleluia. Eu não sei se você já se deu conta, mas isso é maravilhoso. Como a graça tem trabalhado na sua vida. Talvez você não perceba isso, mas quem está à sua volta, o seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a sua filha, tem visto isso em você. A sua igreja, o seu pastor tem visto essa mudança em você. Por quê? Porque a graça está operando na sua vida. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Vamos orar. Feche seus olhos. Sinta abraçado pelo Senhor neste momento. Deixa Ele tocar em você de uma maneira especial. Ele te ama, meu filho, minha filha. Ele te ama. Senhor, eu estou na Tua presença nesta manhã, Senhor. Eu adoro o Teu santo nome. Eu glorifico a Ti porque Tu és tão especial. Deus, eu não entendo a Tua graça, eu não entendo o Teu amor, eu não entendo, Senhor. Mas eu recebo o Seu amor, eu recebo o Seu cuidado, o Seu carinho para comigo, meu Deus. Eu recebo, Deus, a Sua graça, o Seu favor, que eu não mereço, meu Deus, mas que o Senhor, na sua bondade, aleluia, na Tua bondade, Tu tens, ó Deus, feito coisas extraordinárias em minha vida, no meu coração. Eu sinto abraçado por Ti, ó Deus. Eu quero que cada um dos Teus filhos que estão aqui nesta manhã, eles sintam o abraço do Senhor. Eles sintam a proteção do Senhor, a bênção do Senhor. Que eles saibam que há um lugar de proteção, aonde o inferno, aonde o inimigo, aonde as forças do mal não podem atingir. Oh, aleluia, há um lugar aonde nem o meu pecado nem nada pode chegar. Dá alegria da salvação a este homem, a esta mulher, Senhor. Torna a dar alegria da salvação a ele, ó Deus eterno, a ela. Que ele sinta prazer em Te servir, que sinta alegria de estar na Tua presença, na Tua casa. Oh Espírito de Deus, aleluia. Oh lá, eu ministro a bênção de Deus sobre a sua casa, meu filho. Que Deus visite o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu lar, as suas finanças. Que Deus visite, que Deus console o seu coração agora, em nome de Jesus. Que toda a força do mal seja desfeita agora, e que o poder do nome de Jesus seja, aleluia, glorificado. Que o Senhor seja louvado na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Receba a bênção de Deus.
Receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Receba a bênção de Deus no seu coração. Abraça umas 2 ou 3 pessoas. Diga: meu irmão, a graça te alcançou. A graça te alcançou. Aleluia.